Olá, meu querido irmão, bem-vindo para mais um vídeo, bem-vindo para mais um episódio da nossa série As Profecias Práticas. Que Deus possa o abençoar. É um prazer enorme para mim saber que você está dedicando o seu tempo no estudo das profecias para este tempo. E se por acaso este é o primeiro vídeo, este é o primeiro episódio que você acompanha, convido você a acompanhar também os 2 últimos episódios, porque este tema em especial que teremos hoje exigirá a compreensão dos 2 temas passados. Convido vocês a uma oração. Vamos buscar aqui a presença de Deus para que possa nos guiar em toda a verdade. Obrigado, Jesus, por teu infinito amor que manifesta para conosco dia após dia. Sendo nós homens pecadores, Jesus está sempre ao nosso lado para nos comunicar graça, perdão e poder. Oramos, Jesus Cristo, para que possas operar maravilhas em nossas vidas enquanto estudamos Sua Palavra agora. Derrama o Santo Espírito que possa nos conduzir em toda a verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, no último tema nós introduzimos, na verdade, o assunto das 2.300 tardes e manhãs, a purificação do santuário. Falamos do capítulo 8 de Daniel, onde são descritos alguns reinos: Medo-Pérsia, Grécia, Roma e Roma religiosa. Esta Roma religiosa que faria um trabalho de deturpar a verdade sobre o santuário. Falamos muito bem sobre isso. Que pisaria a verdade do santuário. Mas Daniel, preocupado com a visão, o anjo disse: até 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Nós entendemos nos temas passados que a purificação do santuário no antigo Israel era o dia da expiação, o dia do juízo. Por outras palavras, o anjo vem dizer a Daniel, no capítulo 8, verso 14, que até 2.300 tardes e manhãs e o dia da expiação começaria. Nós entendemos também que o santuário aqui mencionado pelo anjo não é o santuário da terra, porque este foi destruído pelos romanos no ano 70. Só nos resta uma alternativa. É o santuário celestial, onde Cristo, como sumo sacerdote, intercede por nós diante do Pai. Certo? Entendemos também que 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Até 2.300 anos, o santuário seria purificado. Até 2.300 anos, o juízo no céu começaria. O dia da expiação começaria. Agora, Daniel ficou preocupado com a visão, porque ele não entendeu. O anjo disse: sela a visão, porque refere-se a dias ainda muito distantes. Mas Daniel estava muito preocupado. Até que no capítulo 9, Deus envia o anjo Gabriel para fazer Daniel compreender em parte a visão. E ele chega dizendo, Daniel capítulo 9, verso 24, 70 semanas estão determinadas. E nós entendemos que a palavra aí no original para determinada é shatja, que significa separadas, cortadas. Ora, as 70 semanas estão cortadas de quê? Logicamente, se o anjo vem explicar sobre as 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos, as 70 semanas estão cortadas desse longo período de 2.300 anos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para fazer cessar a transgressão, é a primeira coisa. Para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Entendemos que são 4 coisas que devem acontecer neste período de 70 semanas, que entenderemos muito bem daqui a pouco. Dentro deste período, tinha que se fazer cessar o pechá, ou seja, o pecado de rebelião do povo. Isto dependia da boa disposição do povo. Segunda coisa, expiar-se a iniquidade, trazer a justiça eterna. Isso só seria possível mediante a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Terceira coisa, selar a visão, ou seja, dar fim à visão. Quarto, que é ungir o Santo dos Santos. Entendemos que a palavra aí usada para Santo dos Santos é Kodesh, Kodeshim. Não se refere exatamente ao lugar santíssimo, mas ao santuário como um todo. Bem, amados irmãos,
A pergunta que fica é: quando é que começam as 70 semanas? E lembrem que as 70 semanas e os 2.300 anos começam ao mesmo tempo. Começam ao mesmo tempo, certo? Falamos disso no tema passado. O anjo vem dar a resposta. Daniel 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. O anjo aqui apresenta 2 eventos e também 2 períodos de tempo para esses 2 eventos. O primeiro evento aqui é a saída da ordem junto com a restauração da cidade de Jerusalém. O segundo evento é a chegada do príncipe. Para esses 2 eventos, existem 2 períodos de tempo. Para o primeiro evento, estão 7 semanas. Para o segundo evento, estão 62 semanas. Agora, quando é que saiu a ordem para se restaurar Jerusalém? Quando é que saiu? Porque as 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas, começam a partir daí. Agora, existe um pequeno problema. Um pequeno, não um grande problema. Porque historicamente existem 4 decretos para a reconstrução de Jerusalém. Primeiro decreto, do rei Ciro, em 538 a.C. O segundo decreto foi do rei Dario, em 520 a.C. Podemos ler isto no livro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, comparando com a história. O terceiro decreto, do rei Artaxerxes, em 457 a.C. E o último, também do rei Artaxerxes, em 444 a.C. Agora, dos 4 decretos, qual é o mais significativo para esta profecia das 2.300 tardes manhãs e das 70 semanas? Qual é o decreto que marca o início desta longa profecia? Amados irmãos, a data mais significativa é esta terceira, 457 a.C. Esdras capítulo 7, verso 7 nos diz: este foi o decreto mais completo. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas e dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, quando? No 7º ano do rei Artaxerxes. Qual foi o 7º ano do rei Artaxerxes? 457. Alguns dizem que foi o ano 458. Bem, precisamos entender que os judeus tinham 2 formas de contar o tempo. Existia a contagem religiosa, que era de primavera a primavera, e existia a contagem civil, que era de outono a outono. Agora, como trata-se da contagem do reinado do rei Artaxerxes, claramente está-se falando aqui de uma contagem civil. Portanto, 457 é a data mais significativa para a ordem de restaurar Jerusalém. E diz, Daniel 9, verso 25, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, já vimos que isto aconteceu quando? 457 a.C., segundo a história. Qual seria o período para a reconstrução de Jerusalém? Diz aqui, 7 semanas. Não esqueçam que isto é profecia. Nós já entendemos que um dia em profecia representa um ano. Então, 7 semanas são quantos dias? Claro, são 49 dias, porque uma semana tem 7 dias. Então, 7 semanas são 49 dias, que em profecia serão 49 anos. Então, começamos com o nosso gráfico profético. 457 a.C., quando saiu a ordem do rei Artaxerxes para reconstruir Jerusalém, passam-se 7 semanas. 49 anos vai nos dar o ano 408 a.C., data em que provavelmente foi terminada a reconstrução de Jerusalém. Bem, infelizmente não temos dados históricos que provam que 408 a.C. a cidade de Jerusalém foi concluída. Não temos bases históricas para isso. Mas isso não é problema. Por quê? Porque as outras partes desta profecia comprovam claramente que estamos no caminho certo. Agora, Daniel 9, verso 25, fala de outro evento
e de outro período de tempo depois dos 49 anos. Diz, até ao ungido, ao príncipe. Quem é o ungido? Quem é o príncipe? Veremos daqui a pouco. Mas qual é o período de tempo até ao ungido? 62 semanas. É profecia, amados irmãos. 62 semanas é quanto tempo? É quanto tempo? É só fazer 62 vezes 7, porque uma semana tem 7 dias. Dá quanto? 434 dias, que serão 434 anos. Agora, quem é o ungido? Quem é o ungido? A Bíblia vai nos dar a resposta. Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Está claro? Está claro? Mas vamos continuar. Lucas 4, verso 18. O Espírito Santo é Jesus que está dizendo agora. O Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação. Está claro? O ungido é Jesus. Portanto, estamos dizendo que do ano 408, em que terminam-se os 49 anos de reconstrução de Jerusalém, temos que acrescentar mais 62 semanas, 434 anos. Vai nos dar o ano 27 depois de Cristo, quando o Messias foi ungido. Amados, a unção do Messias não foi quando ele nasceu. Jesus não foi ungido quando nasceu. Foi ungido no dia do seu batismo, no ano 27 da nossa era. Sim, diz aqui Lucas 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia. Por que a Bíblia dá tantos detalhes do dia ou do tempo em que Jesus foi batizado? Porque é importante para nós saber exatamente o ano 27 da nossa era, quando Cristo foi batizado. Está isto claro? Até aqui estamos caminhando bem. Vamos rever. O decreto do rei Artaxerxes sai em 457, que começa a longa profecia. 7 semanas, que são 49 anos, até o ano 408. Do 408, mais 62 semanas, que na verdade são 434 anos, vai nos dar o ano 27 até ao ungido, quando Jesus é ungido no seu batismo. Está claro até aqui? Então vamos avançar. Daniel 9, verso 26. Depois das 62 semanas, ou seja, depois de Jesus ter sido ungido no ano 27, será morto o ungido. Este é um ponto que os judeus não entendiam. Os judeus não entenderam que o Messias, que o ungido, não vinha para governar. Ele vinha para morrer. Seria morto o ungido. Se os judeus tivessem compreendido muito bem esta profecia, não teriam rejeitado a Cristo. Continuando. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. 2 eventos são descritos aqui neste texto. Primeiro evento, a morte do ungido. Segundo evento, a destruição da cidade e do santuário. Será que isto aconteceu? Depois do ano 27, o ungido Cristo foi morto? Depois do ano 27, a cidade santa Jerusalém foi destruída? Bem, Daniel 9, verso 27 nos diz algo importante agora. Nos diz algo importante. Ele quem? O ungido, que seria morto, fará firme aliança com muitos por uma semana. Escute bem. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Mas este texto agora vem nos esclarecer algo também muito importante. Que o ungido não seria morto exatamente no ano 27. Ele faria aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, ele seria morto. Não seria morto exatamente no ano 27, mas na metade da semana. Ora, vejamos aqui. Ano 27, quando o Messias é ungido. Diz a Bíblia que o Messias fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana são quantos dias? 7 dias. Em profecia são 7 anos. Então vejamos. Do ano 27, mais 7 anos, vai dar o ano 34. Mas diz aqui a Bíblia
que na metade da semana, ou seja, na metade dos 7 anos, ele, o Messias, faria cessar os sacrifícios. Em outras palavras, o Messias seria morto na metade dos 7 anos. Metade dos 7 anos, diríamos 3 anos e meio. Então, do ano 27, 3 anos e meio, isto vai nos dar aproximadamente o ano 31. O ano 31, quando o Messias é morto. E quando o Messias é morto, amados irmãos, Jesus, quando estava na cruz, o que ele disse? João capítulo 19, verso 30. Disse, está consumado. Está cumprido. O tempo está cumprido. Mateus capítulo 27, verso 51 diz, no momento que Jesus proferiu, está cumprido. Eis que o véu do templo, o véu do santuário da terra em Jerusalém, se rasgou de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Amados irmãos, quando Cristo diz está cumprido, todo o sistema de sacrifícios do santuário terrestre cai por terra. Jesus Cristo, com sua morte, quebra todo o cerimonial do santuário terrestre e inaugura no mesmo momento o santuário celestial. Porque a terra era o pátio. E Jesus Cristo mora no pátio, que é a terra. E ele sobe ao céu agora para a sua obra no lugar santo do santuário celestial. Amados irmãos, aqui está o ano 31, quando Cristo morre. Faltavam ainda 3 anos e meio para se completar a uma semana, para se completar os 7 anos que ele faria firme aliança com muitos. Isso nos leva até o ano 34 depois de Cristo. Amados irmãos, no ano 34 findam-se as 70 semanas cortadas para o povo judeu voltar a Deus. 70 semanas estão cortadas, estão determinadas para o povo. Mas infelizmente o período acabou e o povo não voltou para Deus. O povo não se arrependeu, crucificou o Messias, o povo rejeitou aqueles a quem ele enviou para pregar a mensagem do reino eterno. Vimos aqui, amados irmãos, Atos capítulo 7, verso 51. No ano 34, Estevão, o primeiro mártir cristão, é apedrejado pelos próprios judeus, rejeitando assim a mensagem de salvação que Deus enviou. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Queridos, em Atos capítulo 7, Estevão faz uma retrospectiva, conversa aí com os sacerdotes e com o povo. Desde Abraão, Deus fez aliança com vosso pai. Depois foram parar no Egito. Ele vos trouxe e vos libertou. Ele enviou profetas, vocês apedrejaram. Enviou o próprio filho, vocês crucificaram. Por outras palavras, Estevão estava dizendo que vocês foram longe demais. Acabou o tempo para o povo judeu ser especial. A mensagem de salvação seria enviada para outras partes do mundo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Ele disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aquele sonho enfureceu os judeus. Apedrejaram Estevão. Naquele momento, amados irmãos, o povo rejeitou a mensagem de salvação. Atos 8, verso 1. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Entre mentes, os que foram dispersos pela perseguição, os cristãos foram espalhados pela perseguição, iam por toda parte pregando a palavra. O evangelho foi enviado aos gentios. O evangelho foi lançado para todas as partes do mundo conhecido. Jesus Cristo lamentou Jerusalém quando ele estava indo pela última vez para ser morto. Naquele jumento, Jesus exclamou, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes aqui quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. 70 semanas estavam cortadas para o povo judeu. Cortadas de quê? Das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos. A profecia não terminou no ano 34. Faltavam ainda
mais 1810 anos para completar-se os 2300 anos. Isso nos leva, amados irmãos, para o ano de 1844 depois de Cristo. Sim, é aqui, em 1844, que terminam os 2300 anos. A purificação do santuário começaria. Queridos, o que aconteceu aqui? Por volta de 1840, um grupo de crentes formado por batistas, metodistas e presbiterianos começaram a estudar as profecias. Na verdade, um homem chamado Guilherme Miller, um homem maravilhoso, começou a estudar o livro de Daniel. Ficou empolgado com Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Na visão deles, o santuário era a terra. Onde estava o santuário terrestre? E eles concluíram que até 2300 tardes e manhãs o santuário terrestre seria purificado. Mediante o quê? A volta de Cristo para purificar a terra com fogo. O assunto começou a ser pregado. Muitos começaram a crer que no outono de 22 de outubro de 1844, porque eles calcularam do jeito que calculamos aqui, Cristo voltaria à terra para purificá-la pelo fogo. Alguns sinais estranhos no céu impulsionavam esta mensagem. Por exemplo, em 1833 houve a queda de estrelas, a famosa queda de estrelas nos Estados Unidos da América. As pessoas saíam de suas casas à rua, viam este espetáculo. Alguns batiam no peito. Oh, meu Deus, é o fim do mundo. Guilherme Miller começou a pregar. Não, este é o sinal da breve volta de Cristo, conforme descrito em Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21. Queda de estrelas, terremotos, sinais no sol, na lua e nas estrelas. A experiência desse povo, a empolgação desse povo, a expectativa desse povo em ver Cristo em 1844 foi claramente prevista em Apocalipse capítulo 10. Em Apocalipse capítulo 10, verso 9 é dito: Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. O livrinho descrito aqui, amados irmãos, é a pequena porção do livro de Daniel que estava selada até o tempo do fim. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na boca doce como mel. Como é que podemos entender isso? A mensagem de que Cristo voltaria em 22 de outubro de 1844 era doce como mel, era maravilhosa demais. As pessoas aceitaram essa verdade. As pessoas vendiam suas propriedades, as pessoas financiavam a proclamação do Evangelho. Era doce demais esta verdade. Mas diz aqui, no estômago seria amargo. Porque, infelizmente, haveria uma grande decepção. Haveria um grande desapontamento. Diz aqui, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. A mensagem era doce. Mas, infelizmente, Jesus não voltou em 1844. O estômago ficou amargo. Dá para entender isto? Queridos, foi triste. Imagina aquele povo, naquele dia. Muitos haviam vendido suas propriedades, estavam ansiosos para ver Jesus naquele dia. Haviam pregado o Evangelho, haviam dado tudo para a proclamação desta verdade. Jesus Cristo não apareceu. Que decepção amarga! Imagina quantas pessoas zombaram desse povo, quantas pessoas desistiram, dizendo, não, estamos iludidos. Na verdade, Jesus não voltará nunca. Na verdade, não existe Deus. Na verdade, a Bíblia é um mito. Muitos voltaram atrás. Mas um povo permaneceu firme. Desses batistas, metodistas, presbiterianos, alguns permaneceram em pé e disseram, não. Nós calculamos muito bem o tempo. Não há falhas, porque tudo ocorreu conforme nós estudamos. Jesus morreu no ano 27. Sim. Estevão foi apedrejado no ano 34. Sim. A reconstrução de Jerusalém começou em 457. Não há dúvidas quanto ao cálculo do tempo. Algum problema existe aqui com o significado da purificação do santuário. Queridos, foi então que eles puderam entender, através do estudo profundo da Bíblia, que a purificação do santuário descrita em Daniel 8,14 não era a volta de Cristo
para a terra. Mas a mudança do ministério de Cristo no santuário celestial, do lugar santo ao lugar santíssimo. Daniel 7, verso 13. Vi também um filho do homem vindo com as nuvens do céu, não para a terra, mas dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. O ancião de dias já estava sentado no trono. Daniel 7, verso 9. E abriram-se os livros para começar o juízo, para começar o dia da expiação, amados irmãos. Deus dá uma missão para esse povo, que mais tarde se organizou, formando assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi formada pela junção de batistas, metodistas, presbiterianos e alguns outros que entenderam a mensagem, entenderam que existe um santuário celestial. Cristo, em 1844, entrou no lugar santíssimo, assim como o sacerdote entrava no dia da expiação no santuário terrestre. E Deus dá uma missão para este povo. Se nós lermos Apocalipse capítulo 10, verso 11, depois do grande desapontamento, Deus diz: Ele me disse, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações de línguas e reis. A missão foi dada. Não era o fim, era o começo de uma grande missão. Proclamar ao mundo as 3 mensagens angélicas. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam onde? Sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Eclesiastes capítulo 12 diz: temer a Deus equivale a guardar os seus mandamentos. Dar glória a Deus, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então este povo teme a Deus, obedece aos seus mandamentos, os 10 mandamentos. Este povo dá glória a Deus pelo comer, pelo beber, sustenta a mensagem de saúde. E diz também: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Queridos, este povo adora o verdadeiro Deus, no verdadeiro dia que Ele instituiu na criação. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Esse povo é especial. Ele é um povo peculiar. É um povo pecador, sim, com falhas e defeitos. É a igreja militante. Ainda não é a igreja triunfante, mas ela triunfará em nome de Jesus. Queridos, vivemos no tempo da expiação. 1 João 2, verso 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Neste juízo que começou, Deus está ao nosso lado, o Pai está ao nosso lado, Jesus está ao nosso lado, o Espírito Santo está ao nosso lado, intercede por nós também. Os anjos bons estão ao nosso lado. Portanto, nós temos tudo para sermos vitoriosos. Temos tudo para termos os nossos nomes escritos no livro da vida. Mas um dia, a porta da graça será fechada. Falaremos nos próximos tempos. Deus possa abençoar, amado irmão. Venha comigo para esta oração a fim de terminarmos. Obrigado, amado Jesus. Deus grandioso, louvamos por esta revelação. Obrigado por estarmos a viver no dia da expiação e porque logo Jesus Cristo, terminando sua obra, virá para resgatar aqueles que são seus. Nós queremos estar do seu lado, ó Pai. Cuida-nos, abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te vejo no próximo episódio aqui no nosso canal. Até lá.